Boa noite, professor Everton. Boa noite, colegas. Meu nome é Guilherme Coelho e junto com as colegas Júlia Maria Pedroso, Isadora Witkowski, Tauana Deckman e Milena Pereira, falaremos um pouco sobre os direitos às diferenças. Nesse trabalho, traremos um resumo do contexto histórico geral, com alguns exemplos do direito à diferença, em formas de vídeo, de reportagens, algumas questões resumidas da OAB e, por fim, uma jurisprudência para exemplificar o funcionamento desse direito para que todos tenham um bom entendimento. E para dar início no nosso trabalho, eu começo falando das ações afirmativas. Mas e o que são essas ações? Bom, essas ações são medidas criadas pelo nosso governo a fim de promover a igualdade entre gênero, entre classe, entre raça na nossa sociedade. Partindo de um contexto histórico, tudo se inicia na década de 40, na Índia, onde os Dalits, que são uma minoria religiosa, correspondiam a 17% da população indiana e só 1% fazia parte dos postos graduados da época. A fim de promover uma igualdade maior, geraram algumas medidas na época. Isso passou para a Malásia e logo em seguida para a China, que foram tomando as mesmas medidas, promovendo oportunidades para as minorias. Na atualidade, o nosso país se baseia muito nos Estados Unidos da América, onde eles prezam muito a igualdade racial, promovendo a igualdade entre o branco e o negro. Desde o século XIX, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos se preocupam muito com relação à desigualdade racial, tanto que ambos adotaram o sistema de cotas raciais para a sua sociedade, para suas escolas, trabalhos, enfim, para tudo, visando que essa desigualdade diminua e no futuro acabe se findando. Mas o Brasil não foca somente na desigualdade racial. Muitas ações afirmativas são voltadas para os índios, para as mulheres e também para os deficientes físicos. No que diz respeito às mulheres, podemos falar sobre o artigo 7 da nossa Constituição Federal, inciso 20, onde esse artigo, como que eu posso dizer, ele influencia para que as empresas contratem as mulheres e cobram as empresas para que façam isso. E também a Lei 9.100, criada pela deputada federal da época, em 96, se eu não me engano, a deputada Marta Suplicy, onde estipula que no mínimo 20% das candidaturas sejam para mulheres. E por fim, podemos falar também que essa medida de cotas raciais não foi muito aceita na nossa sociedade, em parte comercial, na parte que consegue empregos para a nossa sociedade, e também na parte universitária, onde muitos jovens que necessitam dessas cotas, dessa ajuda para que possam estudar, exista um preconceito que os impede, que lhes trava e que é do nosso dever não contribuir com isso e ajudar para que esse mal se finde, para que todos possamos viver em uma sociedade. Cidadania e minorias no mundo globalizado. Com a globalização que estamos tendo nesse momento no mundo, nós podemos destacar a criação de um novo sujeito. Seria ele o cidadão global transnacional. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que qualquer pessoa de qualquer lugar do país tendo acesso à internet consegue criar uma nova sociedade apenas do fato dele ter acesso e contato com qualquer pessoa que ele bem entender. Isso é o que a internet nos proporciona hoje. Devemos destacar também que no mundo atual não se existem mais barreiras para comércio, para informação. Porém, quando falamos do fluxo de pessoas, de trabalhadores, possuem sim barreiras que muitos países colocam visando manter a sua etnia, as suas crenças, visando assim o seu lucro e a sua economia. Porém, com a aceitação de novos trabalhadores, novos imigrantes, isso contribuiria com lucro e mão de obra para tal país. E muitas vezes isso é privado por ignorância ou medo de perder a sua essência. Devemos destacar também a importância da internet para a política. A internet tem grande poder, ela dá voz a quem não tem, inclusive para as minorias, onde uma conversa que se inicia num bairro pode ter uma grande proporção. E por fim, na internet não existe barreiras. Então, qualquer pessoa de qualquer crença, qualquer opção sexual, qualquer cor, pode seguir o que ela bem entender. Como podemos utilizar para destacar a força da internet os movimentos que foram feitos no ano passado referente à tragédia de Brumadinho, a força, a proporção que tomou nas redes. Também podemos citar as queimadas que tiveram no Brasil, na Mata Atlântica, que também gerou muita força em inúmeros países, em inúmeras crenças. Ou seja, a internet tem um poder incrível político, buscando sempre um mundo mais justo, um mundo mais correto, não dando tanta importância como os países dão para as crenças e pensando sempre na melhor convivência e um mundo melhor para todos. Segundo o dicionário, diferença é o que distingue uma coisa da outra. No contexto antropológico, as diferenças entre as pessoas são fatores importantíssimos e bases de estudos para diversos especialistas para compreender a sociedade. Em uma análise nada complexa, simples de se fazer, é visível que cada pessoa é diferente em relação à outra. Ninguém é igual, cada um tem seus valores, suas vontades, ações, orientações e posições, além das características físicas e psicológicas. As diferenças não significam necessariamente desigualdades em desníveis de riquezas e poderes, mas na prática, o fato de existir uma diferenciação em relação ao padrão estabelecido como aceitável acarretam faltas de oportunidades e, consequentemente, as desigualdades. A LGBTfobia, persistente nas agremiações sociais pelo mundo todo, são a prova que as diferenças não são respeitadas e levadas em consideração. Diversas pessoas simplesmente não compreendem que cada indivíduo tem o direito de amar e sofrem por isso. O racismo, que com exemplos extremos, ainda nos dias de hoje, como o caso do Holocausto e da escravidão, perpetuam de uma forma triste, que nos machucam ainda ver cenas, como aconteceu recentemente do caso onde o cidadão foi morto nos Estados Unidos, simplesmente por ser negro, por um policial. Assim como as mulheres, que demonstram quantas desigualdades de gênero ainda existem, mesmo que elas sejam
mesmo que nós sejamos a maioria na sociedade. Esse sistema ainda patriarcal traz consigo uma resistência à elevação da mulher e seu poder. Em diversos países onde a democracia não impera, essas questões se tornam ainda piores, mais maléficas. Então, ações como a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Unesco, entre outras instituições, além da punição para os preconceituosos, se tornam de extrema importância para que esse mal não seja elevado e para que a gente consiga, aos poucos, dissipar isso. Com o lema utilizado no autor do livro Antropologia e Direito, o qual foi referência para esse trabalho, diz: precisamos tratar desigualmente as desigualdades. Elas não podem ser mais importantes do que a humanidade. O termo minoria vem sendo utilizado para designar pessoas discriminadas dentro do seu estado ou sociedade. A questão numérica não é necessariamente considerável, como, por exemplo, a questão dos pretos no Brasil, que são cerca de 54% da população, mas ainda dentro do poder, dos cargos mais importantes, das universidades, são a grande minoria. Isso provém de uma herança desarmônica que acontece por diversos preconceitos e acontecimentos ainda recentes que acarretam tudo isso. Assim como as pessoas de cor, as mulheres, os indígenas, os pobres e as pessoas provindas de regiões mais desvalorizadas são parte desse grupo. Além disso, quando um indivíduo se adequa a mais de uma dessas características, a discriminação ocorre de maneira mais aflorada. Dentro de estudos realizados, a noção de minoria vem sendo alvo de mudanças na antropologia. E isso vem acarretando novas conquistas, como a Lei Maria da Penha, como as leis de injúria racial e racismo, como a proteção aos indígenas, e além de outros fatores que tornam importantíssimos para que as minorias conquistem cada vez mais lugar e tenham cada vez mais voz de uma forma adequada e que sejam valorizadas. Em relação aos grupos minoritários religiosos, uma análise e compreensão sociológica entre sociedade e história é necessária. Vale lembrar que o quesito de laicidade não significa necessariamente igualdade dentro de um Estado, excluindo ainda aqueles estados fechados com religião única, que vivem em guerra entre grupos e poderosos por essa questão, o que se torna esses eventos tristes por falta de respeito e compreensão em relação às diferenças. No contexto brasileiro, no entanto, uma discussão entre a pluralidade das religiões se faz necessário pela quantidade de diversas culturas e modos de vida que possuímos. Nessa perspectiva, é importante salientar que o Brasil é um país ainda com um modelo antigo, provindo do Império, da colônia, que traz algumas referências religiosas cristãs, principalmente evangélica e católica. Isso provém também daqueles políticos que compõem as bancadas religiosas e praticam suas funções de legislar, de votações, conforme seus preceitos religiosos e suas ideias pessoais, corroborando para que as religiões afro-brasileiras
espíritas, budistas, tem cada vez um número menor de fiéis declarados, menor do que seu contexto geral, do que aqueles que realmente praticam. E isso ocorre pelos legítimos casos de preconceito e falta de informação em relação a essas religiões e a esses cultos. São tratadas com pouca predominância e assim acabam dando espaço para que as outras religiões sejam mais vigentes. Pode-se dizer ainda que a pluralidade e uma teórica laicidade, o Brasil ainda é um país fechado e conservador. Por diversas vezes não compreende seu pluralismo cultural e os diversos tipos e modelos de religiões que temos. Sendo desse modo, o direito à diferença acaba deficiente e prejudicado, pois elas não são entendidas, compreendidas e respeitadas. O exemplo que eu trouxe hoje para falar no trabalho foi o direito de diferença das mulheres na sociedade. E revivendo um pouco da nossa história, através da Constituição, podemos compreender a luta das mulheres pela igualdade de direitos, que foi sendo conquistada pouco a pouco. E como antigamente só era considerado cidadãos os homens, as mulheres nem sequer podiam ser votadas e ser eleitas. Aí, a partir das constituições, eu vou abordar e vou falar um pouco das conquistas que as mulheres foram tendo. A partir da Constituição de 1934, consagrou pela primeira vez o princípio da igualdade entre os sexos, proíbe a diferença de salários para o mesmo trabalho por motivo de sexo, proíbe o trabalho de mulheres em indústrias insalubres, garante a assistência médica e sanitária à gestante e descanso antes e depois do parto, através da Previdência Social. A Constituição de 1937 manteve as conquistas das constituições anteriores e acrescentou o direito a voto para as mulheres. A Constituição de 1946 representou um retrocesso para as mulheres quando elimina a expressão sem distinção de sexo, quando diz que todos são iguais perante a lei. A Constituição de 1967, o único avanço tocante a condições da mulher foi a redução do prazo para aposentadoria, de 35 anos para 30 anos. A Constituição de 1969 não houve alteração em relação aos direitos da mulher. E as principais conquistas da Constituição de 1998, que a gente vive hoje, foi a isonomia, que diz que é a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no trabalho e na família. A legalidade. Ninguém pode ser levado a fazer o que não quer, desde que não seja obrigado por lei. Os direitos humanos, que proíbe a proibição de tortura totalmente desumano ou degradante, e a inviolabilidade da intimidade da vida privada e da casa. Direitos individuais e coletivos, que permanência da presidiária com seus filhos durante o período de amamentação. A prática do racismo é definida como crime, sujeito à pena de reclusão inafiançável e imprescritível. Direitos sociais, que é a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança e a previdência social. Direitos trabalhistas, proibição de diferença de salário, admissão e função por motivo de sexo, licença gestante sem prejuízo ao emprego, do salário com duração de 120 dias, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. E direito das trabalhadoras domésticas, salário mínimo, proibição da redução do salário, 13º, folga semanal, férias anuais remuneradas, licença gestante de 120 dias, licença paternidade, aposentadoria, integração à previdência social.
Os direitos políticos, que é votar e ser votada. Seguridade social, que é saúde, previdência e assistência social. E o direito à família, direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, passam a ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. A família pode ser formada por qualquer dos pais e seus filhos. O Estado criará mecanismos para coibir a violência familiar. E direito à propriedade. A mulher passa a ter direito ao título de domínio e à concessão do uso da terra, independente de seu estado civil, tanto na área urbana como rural. E esses foram alguns exemplos que eu trouxe que as mulheres foram conquistando através da Constituição. Meu nome é Tawana Deckman, eu sou aluna do curso de Direito da Unicenec e eu vou apresentar hoje duas questões da OAB. A primeira questão ela é assim. Em 11 de abril de 2011, passou a vigorar na França uma lei que proíbe o uso nos espaços públicos da burca e do hijab, véus que cobre totalmente o rosto das mulheres e que para algumas correntes da cultura muçulmana são de uso obrigatório. Essa situação se insere no polêmico debate acerca da universalidade ou da relatividade cultural dos direitos humanos. Em relação a esse debate, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Os defensores do relativismo cultural são a favor de uma lei, uma vez que ela, ao proibir o uso da burca e do hijab, permite a livre manifestação de todas as religiões. Alternativa B. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são a favor da lei com o argumento de que todas as culturas devem preservar a igualdade entre os sexos, e a burca e o hijab são instrumentos de opressão à mulher. Alternativa C. Os defensores do relativismo cultural são contra a lei porque ela viola o princípio básico de que os direitos humanos se aplicam igualmente a todas as culturas. Alternativa D. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são contra a lei, alegando que ela viola o direito à liberdade religiosa. De forma geral, é possível compreender os direitos humanos a partir de dois extremos: o universalismo e o relativismo. Os defensores da universalidade dos direitos humanos, eles sustentam a ideia de que os direitos universais eles são para todos e devem ser observados por todos, independentemente das particularidades culturais e locais. Os universalistas são a favor do argumento de que todas as culturas devem preservar a igualdade entre os sexos e que a burca e o hijab eles são uma forma de opressão da mulher. Os ativistas, por sua vez, eles acusam universalistas de ter uma concepção ocidental dos direitos. E eles ainda são contrários à ideia de que poderia uniformizar todas as formas de vida. A segunda questão é assim: determinado congressista é flagrado em uma entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e consinta a representação para fins criminais, com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que: alternativa A. O crime de racismo é afinciável, sendo o valor fixado por decisão judicial. Alternativa B. O prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de 20 anos. Alternativa C. Nos casos de crime de racismo, a pena combinada é de detenção. E alternativa D. O crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. Bom, antes de a gente falar do racismo, a gente tem que entender que o racismo é a denominação do preconceito e da discriminação, que pode ocorrer direta ou indiretamente contra um grupo de pessoas ou indivíduos por causa da sua cor ou etnia. É importante ressaltar que o preconceito ele é uma forma de conceito ou juízo sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. Não podemos resumir o preconceito a racismo, porque o preconceito ele pode vir de várias outras diferenças, como gênero, local de origem e orientação sexual. Enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Porém, o racismo ele é uma forma de preconceito, e como as outras formas de preconceito, ele pode se manifestar de diversas maneiras, fazendo vítimas todos os dias. De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, ele diz que a prática do racismo ele constitui um crime inoficiável. Então, podemos excluir a alternativa A
e imprescritível, o que nos resta a alternativa B e D, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Então, a gente pode alterar também a alternativa C, o que nos resta, a alternativa correta, a alternativa D. Bom, quando a gente fala a frase direito à diferença, a gente já pressupõe a existência de um padrão. Porque ao se falar a frase direito à diferença, a gente começa a se perguntar, mas diferente do quê? Eu posso dar como exemplo um casal homossexual. Na visão de algumas pessoas, o casal homossexual sempre foi visto como algo diferente. Mas por que essas pessoas sempre viram isso como algo diferente? Porque na visão delas, o padrão sempre foi um casal heterossexual. Então, ao longo dos anos de direito, ele passa a reconhecer esses movimentos étnicos e sociais, garantindo uma participação na sociedade, mas sempre lembrando da existência de um padrão. Agora eu vou passar um vídeo referente ao nosso assunto, que se chama Direito à Diferença. E sempre lembrando que o direito à diferença ele está dentro do direito humano. Racismo e preconceito no ensino superior são mais comuns do que se imagina. É do lixo que eles tiram o alimento, que irá sustentar toda a família. O cadeirão da polícia atingindo vários carros. Meu carro, cara! Que isso, não! Denúncia de trabalho escravo numa fazenda em Mato Grosso do Sul. 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Um atleta de 32 anos que agrediu a mulher Tatiane Spitzner por mais de 20 minutos. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de Umbanda. Mais de 800 mil pessoas cruzaram esse mar para fugir das guerras e da pobreza. Em 2 anos e meio já foram 30 linchamentos no Maranhão. É uma praça de guerra. É uma praça de guerra. Todo o local está completamente cercado. A líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros. Que matam também o motorista Anderson Pedro Gomes, pai de uma criança de 1 ano. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não sou racista, nada. Desculpa, Senhor Aranha, perdão mesmo. Vem falar com o macaco agora, vem! Prestem bem atenção nesses casos, pois eles fazem parte do nosso dia a dia. Na hora de gritar, você sabe! Vem pra rua lutar junto com a gente! Um Brasil dentro do outro. O país do preconceito. Será que os negros são discriminados em lojas? Cheguei aqui na loja, os vendedores não me lembram. Pense sobre isso. Ninguém chegando para me atender. A rotina diária. O preconceito estético. Gordinhas discriminadas em baladas sofisticadas. Como que eu faço para ficar só? Como que faz? Isso realmente é um clube privado. E a homofobia. A orientação sexual. O peso de quem foge do padrão. Eu não acho bonito, entendeu? Na moral, Senhor. As profissões que geram discriminação. Ele olhou para mim, viu que eu era um gari e passou direto. E estava escrito assim, procura-se empregada doméstica, de preferência branca. Quer dizer, porque eu sendo negra, eu não posso trabalhar?
Se os direitos humanos não são compreendidos, não são parte da rotina da vida das pessoas, ou se são retirados, né, ninguém está seguro. É verdade que umas pessoas serão as primeiras atingidas, né? Existem grupos mais vulneráveis, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, né? Os racistas podem se sentir à vontade de me atacar. Mas tem um poema que circulou muito tempo atrás, que um dia vem e pega o meu vizinho e eu não faço nada. Depois vai chegar a minha vez, não é? Alguns estão mais expostos, mas ninguém está a salvo. Bom, a partir desse parâmetro conceitual que nós assistimos no vídeo agora, a gente pode concluir que estamos muito além da igualdade porque não somos iguais. E não podemos estabelecer o direito à diferença como nossa meta, porque a partir do momento que a gente estabelece ele como meta, a gente está propondo que haja um diferente. A gente tem que lutar mesmo pela diversidade, para que as minorias elas possam muito mais que sobreviver e sim servir de referência para todos. Bom, o direito à diferença, ele engloba vários tipos de direitos. Por exemplo, a homofobia, a transfobia, a opção sexual, a opção de gênero, o racismo, a religião e vários outros. Mas nós vamos falar sobre homofobia e transfobia. O STF, no dia 13 de junho de 2019, ele decidiu que homofobia e transfobia seria enquadrada como crime de racismo, já que não havia uma lei específica para poder amparar essas pessoas que sofriam discriminação sexual, crime sexual. O plenário, então, ele decidiu que, enquanto o Congresso Nacional não criasse uma lei específica para poder amparar essas pessoas que sofriam de tal maneira, seria taxada como crime de racismo. Eu trouxe uma jurisprudência que, na verdade, é uma apelação civil do TJ 700.807.067.99 que fala sobre discriminação sexual, dano moral e a configuração. Os réus, João e Alexandre, eles abalaram a honra de uma vítima, tá? A honra e a reputação de uma vítima. Eles discriminaram ela por ela ser homossexual, tá? E o relator Paulo Roberto Lessa Franz, ele decidiu então que a apelação ela seria parcialmente provida. Os réus João e Alexandre tiveram que pagar um quantum de R$15 mil indenizatórios, acrescidos de correção monetária e juros monetários para essa vítima a qual eles ofenderam a honra. Eu achei importante ressaltar também sobre uma jurisprudência que ela fala sobre discriminação sexual no ambiente de trabalho. Uma vítima, ela sofreu discriminação sexual pelos seus colegas e até mesmo pelo chefe. E ela foi taxada de louca, psicopata, tá? Ela teve que até passar pelo médico psicológico porque o chefe disse que estava com depressão, que até passar pelo médico psicológico porque o chefe disse que estava com depressão e não estava falando nada com nada. Então, houve essa jurisprudência. Essa vítima, ela passou pelo médico, tá? E a sentença, ela foi mantida. Essa sentença sobre discriminação sexual no ambiente de trabalho, ela foi mantida.
Tanto na relação trabalho quanto na relação pessoal, ambas, a homofobia quanto a transfobia, elas causam dano moral diante a dor causada à vítima, né? Porque hoje em dia ainda existe muito isso. E esse assunto, homofobia, transfobia, é um direito previsto na Constituição Federal e ele é tratado de uma forma especial pela repercussão que ele causa na população, né? Essa decisão, essa jurisprudência, ela reflete na população, ela não reflete somente na pessoa. Porque, por exemplo, ali pensa sobre discriminação sexual no ambiente de trabalho, ela foi mantida. Tanto na relação trabalho quanto na relação pessoal, ambas, a homofobia quanto a transfobia, elas causam dano moral diante a dor causada à vítima, né? Porque hoje em dia ainda existe muito isso. E esse assunto, homofobia, transfobia, é um direito previsto na Constituição Federal e ele é tratado de uma forma especial pela repercussão que ele causa na população, né? Essa decisão, essa jurisprudência, ela reflete na população, ela não reflete somente na pessoa. Porque, por exemplo, ali os réus, o João e o Alexandre, eles tiveram que indenizar a vítima por ter feito aquele ato, né? A mesma coisa no ambiente de trabalho. O chefe e os colegas estão junto nisso. A população está junto com essas pessoas que sofrem isso. Então, não reflete somente pro lado pessoal, mas sim em toda uma população.